E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta depois de muito tempo com os vídeos do Versões de Escrita. E a gente vai começar então falando um pouquinho hoje sobre o que é escrever nesse período de pandemia. A gente está desde o final de 2019 pelo mundo, início de 2020 aqui no Brasil, com este problema ainda instaurado sobre esta pandemia, que felizmente a gente já começou com vacinação, temos diversas pessoas vacinadas, inclusive estamos já no meio dos vacinados da primeira dose, graças às intervenções aí sobre o pessoal da educação. Então, agora nós vamos tentar abordar um pouquinho sobre o que é essa atividade da escrita ao longo desse período. Como vocês sabem, eu creio que alguns de vocês tenham acompanhado, que durante o último ano eu resolvi colocar minha escrita em prática para valer. Assim, Então, foram feitas 5 publicações, e essas 5 publicações entraram numa campanha chamada Escritos da Pandemia, que a gente vai falar num outro episódio. Mas o que aconteceu assim de mais diferente para gerar essa possibilidade de escrita ao longo desse tempo todo, Essa situação de fazer o home office, de trabalhar de casa, seja pela escola, seja pela faculdade, fez com que algumas coisas ficassem bem modificadas em relação ao meu processo natural de trabalho. A gente sempre se desloca até a escola, usa a voz constantemente, usa o corpo, porque enfim nós estamos passando de classe em classe, conversando com os estudantes, fazendo as nossas explicações ao longo da nossa aula, usa quadro, usa projetor, faz jogo com a gurizada, aquela coisa toda. E isso, claro que vai cansando, cansa fisicamente, cansa mentalmente, a gente chega em casa um pouco mais estafado e por conta disso a gente não produz tanto quanto gostaria, caso, por exemplo, a atividade da escrita fosse a única que eu tivesse, pensando especificamente no meu caso. Então, esse ano passado tranquilizou um pouco as coisas nesse sentido, estando em casa, não tendo deslocamento de carro, não tendo as distâncias tão grandes de um local para outro, vocês têm que considerar neste caso que eu moro no extremo sul de Porto Alegre, aqui não é uma zona rural exatamente, mas foi uma zona rural durante muitos anos, então há uma distância bem grande entre os meus locais de trabalho e a minha residência. Então isso consome tempo, consome tempo de trânsito, tempo de direção, consequentemente. Então a gente tem esses cansaços associados, além desse sistema da sala de aula. E por conta disso, esse tempo todo foi ganho, na verdade. Então a gente acabou não tendo essa dificuldade, entre aspas, colocada no decorrer do ano passado, e pôde passar a uma produção então um pouco mais, digamos, tranquila de ser realizada. Tranquila nesse aspecto. Naturalmente, em virtude dos planejamentos, dos trabalhos de texto que nós já desenvolvemos ao longo dos anos, facilitou-se essa produção mais intensa também. Porque, claro, diversos acontecimentos foram muito fortes, na minha vida especificamente durante o ano de 2020, e isso suscitou um desejo de colocar cada vez mais no papel aquilo que era de interesse para que nós pudéssemos desenvolver então ao longo dos dias. E então no final de 2019, na verdade eu já estava em produção, ainda estava escrevendo alguns textos para o Dia de Prova e Outros Contos Adolescentes, que foi o primeiro desses livros que foram produzidos ao longo desse período. A gente vai falar sobre ele também mais especificamente no decorrer de um vídeo. Com o falecimento do meu pai, e a vontade de estabelecer algumas lembranças para trabalhar um pouco mais esse luto, essa perda, veio com muita força a ideia de escrever crônicas, que era um gênero que não fez parte assim, com muita força da minha produção ao longo desses anos, mas por conta dos flashes, das lembranças e daquilo que eu gostaria de colocar no papel, acabou vindo com bastante constância. E isso gerou um livro novo também, que foi o Crônicas do Óbito. Além disso, eu já tinha uma peça escrita para a Alma Opera Rock, que acabou não indo ao palco em virtude de diversas
situações, né, que envolviam o meu trabalho, o grupo em si, né, e que se tornou impossibilitado naquele momento. E por conta, mas era um texto, foi um texto na verdade que era volumoso, né, uma peça pensada para 2 horas mais ou menos de atuação, e gerou então um texto viável de ser transformado em livro também, né. Então surgiu a partir daí o Joshua em Perigo. E também por conta de uma outra morte, de um outro falecimento, que para minha adolescência foi muito importante, né, dessa pessoa. Essa pessoa foi muito importante na minha adolescência, né, em virtude da sua música, em virtude do que promoveu de contato, de interação com os meus colegas que eu tinha na época de colégio, né, me fez também escrever uma outra obra, que foi o Ed Van Halen, né, que teve aí a sua morte constatada não pela Covid, como, né, a gente fica sabendo pela maior parte das pessoas, mas por conta de um câncer, né, que ele lutava há muitos anos. E isso fez com que houvesse o desejo, então, de escrever histórias baseadas nas músicas desta banda. E a partir daí, então, nasceu um livro chamado Não Estou Falando de Amor, né? No mês de fevereiro deste ano, né, devido a uma soma de fatores, né? Colegas meus que me diziam, bah, mas tá na hora de tu colocar um romance, uma novela de volta, né, à tona. Fazia anos já que eu havia escrito O Fim de Alice, né? Eu também já estava com esse desejo de aflorar algumas ideias, né? O meu antigo editor, Marcelo Spalding, também dizia que eu tinha que escrever alguma coisa voltada para o público infanto-juvenil, né? Juvenil, mais especificamente, que tivesse, né, esse teor narrativo também. E aí eu acabei escrevendo um livrinho chamado Farewell Tale, O Encontro do Adeus. Isso tudo nesse prazo de mais ou menos um ano, né? Justamente porque abriram-se essas possibilidades, houve um planejamento, né, de cada um desses livros para serem executados. São livros curtos, né? Só o Farewell Tale ficou um pouco mais extenso, mas a maior parte deles ali está oscilando entre 80 e 100 páginas, né? Que são materiais que têm as suas propostas, têm as suas expectativas, têm as suas construções e que, na verdade, né, foram pensadas para que evoluíssem de uma ideia a um livro, né? Então não foi apenas assim, olha, ele parou de se deslocar de trânsito, né, parou de ter cansaço devido ao trabalho e começou a escrever. Não, na verdade, é uma coisa que aconteceria de qualquer forma, mas eu não sei se aconteceria neste prazo tão encurtado como aconteceu, né, nesse ano de 2020 e nessa virada para 2021 principalmente. Então, a escrita desses materiais, né, ela foi muito facilitada pela questão da pandemia, mas também por um planejamento que se lançou e que eu vou contar para vocês um pouquinho ao longo dos próximos vídeos, de acordo com cada livro, né, para que então a gente saiba como é esse processo, ou como foi esse processo de criação, né, baseado então, né, nesse período pandêmico, certo? Então esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né, para a gente retomar então o Versões de Escrita, e logo mais, durante os próximos dias, vocês saberão um pouquinho sobre como foi a construção de cada uma dessas histórias. Nós teremos um vídeo específico sobre o Dia de Prova e Outros Contos, outro sobre o Crônicas do Óbito, outro sobre o Não Estou Falando de Amor, outro sobre o Joshua em Perigo, e nós teremos 2 vídeos que vão tratar um pouquinho sobre o Farewell Tale, O Encontro do Adeus, porque essa narrativa especificamente teve umas noções um pouco diferentes, né, no meu processo de escrita, né, que eu gostaria de partilhar então com vocês que estão aí acompanhando o processo criativo dos escritores, né, mais underground, né, que estão aí mais por trás dessas grandes mídias, entre aspas, que estão aí, né, fazendo seus textos, publicando e que ao mesmo tempo, né, estão ansiando pelo seu público leitor. Certo, pessoal? Então a gente fica por aqui, conversaremos mais adiante. Um abraço a todos e até a próxima.